Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente orar, para a gente entrar na palavra, amém? Espírito Santo, muito obrigado porque você é a vida da palavra. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor está quando ninguém mais está. Espírito Santo, muito obrigado porque a Bíblia fala que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço que nessa noite o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor continue se fazendo presente aqui. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor nos direciona e por tudo que o Senhor nos guia. Pai, muito obrigado porque um dia nós estávamos órfãos de Deus, um dia nós estávamos perdidos e o Senhor deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus e eu oro para que nós possamos entender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar essa noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Se você tem celular, abre o seu celular. Em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Quem não tem internet, compartilha aí com um amigo. Vamos todo mundo abrir a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16, diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Pula lá para o versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou até Samuel. Porém ele disse: Não é este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia. Samuel também disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São todos esses os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Saul. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este. Levante-se e unja-o com óleo. Amém? Quantos de vocês conhecem a história de Davi? Imagino que todos. Todo mundo já ouviu falar da história de Davi, mas hoje eu quero compartilhar com você sobre a história de Davi de um ângulo diferente. Eu vou explicar para você qual é essa forma que a gente vai olhar a história de Davi hoje. E eu vou ilustrar isso com uma história. Imagine que um pai, ele teve 2 filhos. E ele teve 2 filhos gêmeos. E aí esses filhos nasceram, e aí eles cresceram. E aí Deus disse para o pai: o Pedro, vamos supor, o nome dele é Pedro, o nome do outro é João. Aí Deus virou para o pai deles e falou assim: o Pedro, ele vai ser um missionário lá na Antártica. Então, coloca na mala dele tudo que ele vai precisar para ser um ótimo missionário na Antártica. Coloca Bíblia, coloca luva, touca, couro, aquelas roupas de frio super pesadas. E para o João, ele vai ser um missionário lá no Havaí. Então coloca regata, protetor solar, coloca tudo que ele precisa. E aí o pai montou a mala dos 2 filhos e levou eles para o aeroporto. E aí chegando no aeroporto, além deles serem iguais, as malas também eram iguais. E aí eles estavam conversando, se despedindo, e aí eles não perceberam. Eles trocaram as malas. E aí João chegou lá no Havaí, e quando ele abriu a mala, só tinha roupa de frio e ele estava quase desmaiando de calor. E aí o Pedro chegou lá na Antártica morrendo de frio. Ele abriu a mala, só tinha regata e protetor solar.
aquelas ferramentas ou aquilo que estava na mala deles ia servir para aquilo que eles iam fazer? Não. Por quê? Porque trocou. E por que eu estou falando isso para você? Porque na sua mala, na sua vida, Deus colocou exatamente os talentos que Ele precisa para que você cumpra a missão a qual Ele chamou você para cumprir aqui na terra. Só que às vezes a gente não percebe isso, porque por muito tempo a gente ouviu que cumprir um chamado de Deus é ter um microfone na mão. Por muitas vezes a gente entendeu que cumprir o chamado de Deus é se eu toco algum instrumento, é se eu danço, é se eu canto, somente isso. Só que na própria história de Davi, nós vamos aprender hoje que Deus, Ele, durante toda a nossa trajetória, Ele usa de vários talentos e Ele usa de várias ferramentas para que a gente possa de verdade cumprir aquilo que Ele nos chamou. Quantos de vocês já receberam alguma palavra de Deus? Deixa eu ver. Deus vai... A grande maioria, se você não recebeu, tem a Bíblia todo dia, né? Que você pode abrir e ler. Tem várias palavras lá para você. Mas todos nós já recebemos uma palavra de Deus. E aí, às vezes, a gente pega aquela palavra que a gente recebe e a gente mantém ela de uma forma passiva. Só que a palavra que esse profeta ou essa profeta lançou sobre a sua vida é como se ela fosse uma semente. E aí eu e você precisamos andar de acordo com essa palavra para que essa semente possa frutificar e possa florescer e possa dar frutos. Quem aqui, os meninos com certeza já devem ter ouvido isso. Um jogador que não deu certo. Todo mundo fala assim, não, esse cara aí vai ser o próximo Messi. Esse cara aí vai ser o próximo Neymar. E aí o cara não é o próximo Neymar. Inclusive tinha um cara no Santos, era Neilson, qual que era o nome? É Neilson. Todo mundo falava assim, ele vai ser o próximo Neymar. Ele não foi nada. Ele foi o quê? Ele foi uma promessa que não vingou. E eu e você não podemos ser uma promessa que não vingou para Deus. Porque o que eu acabei de ler aqui para você foi quando Deus ungiu a Davi. E quando Deus ungiu a Davi, foi exatamente no momento em que nós estamos. Na nossa adolescência e na nossa juventude. E é nesse momento que nós vamos receber palavras e direcionamentos de Deus, daquilo que Ele quer construir na nossa vida. Só que a pergunta que Deus quer fazer para nós hoje é, será que você vai ser uma semente que vingou ou que não vingou? E aí eu quero te convidar a ver comigo a história de Davi. Davi, ele foi ungido, só que ele foi ungido por Samuel, sacerdote daquela época. Meu Deus, ele foi honrado por Deus. E no outro dia, ele voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Ele foi ungido a rei, só que no outro dia ele não se tornou rei. No outro dia ele continuou sendo rejeitado pela sua família e cuidando das ovelhas esquecidas do seu pai. E na nossa vida é assim. A gente tem palavras e direcionamentos de Deus para nós. Mas muitas vezes, e quase sempre, na maioria das vezes, as circunstâncias, elas não se alteram de acordo com a palavra que a gente recebe. Só que se você for olhar para a história de Davi, antes dele ser rei e usar uma coroa, Deus entregou para ele várias outras ferramentas, que fez com que ele pudesse cumprir o propósito a qual Deus havia chamado ele. Davi, a primeira ferramenta de Davi foi um cajado. E ele cuidava das ovelhas esquecidas do pai dele. E aí a segunda ferramenta que Deus deu para Davi, que Davi usou, foi um alforje, ou um estilingue. Que foi a exata ferramenta que derrotou Golias. Na Bíblia fala que Davi, ele era pequeno, ele era ruivo. Sabe aquela pessoa simpática, que você fala assim, nossa, ele é fofo. Ele era aquela pessoa fofa, só que ele era um grande guerreiro. E aí quando Davi estava amedrontando o povo de Israel, quando Davi estava oprimindo o povo de Israel, e aí ninguém tinha coragem, quando Saul estava aprisionando e oprimindo o povo de Israel, ninguém tinha coragem de afrontar Saul, ninguém tinha coragem de falar contra Saul, só que Davi teve coragem. E aí se você for ler 2 Samuel comigo, Davi chega até Saul e fala assim, deixa eu ir até Golias.
Eu posso derrotar ele em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Saul tenta dar a armadura dele para Davi. Fala assim, você tem certeza disso? Tenho certeza. Não, então toma a minha armadura e toma a minha espada. E aí lá em 2 Samuel, Davi ele veste a armadura de Saul, ele pega a espada de Saul, e aí porque ele não tinha costume, ele fala, eu não vou conseguir usar a sua armadura. Por que Davi não conseguiu usar a armadura de Saul? Porque aquela armadura não era dele. E aí é isso que às vezes acontece na nossa vida. A gente fica tentando se enquadrar em algo que é para outra pessoa. E aí às vezes a gente não acerta a faculdade que a gente quer fazer. E aí às vezes a gente não acerta o trabalho que a gente quer prestar quando a gente for adulto. Às vezes a gente não acerta o sonho que a gente quer construir, porque a gente está vivendo o sonho de outro. Davi ele não viveu, ele não usou a armadura de Saul, porque a armadura de Saul era a armadura de Saul. Pensa comigo, Davi era pequeno. Se ele vestisse a armadura e a espada de Saul e fosse contra Saul, será que ele ia vencer Golias? Fosse contra Golias, será que ele ia vencer Golias? Não, porque Golias era alto. Só que a ferramenta que Deus havia dado para Davi era a exata ferramenta que iria derrotar Golias. Porque se ele fosse com uma espada, Golias iria derrotar ele, porque Golias era muito mais forte e muito maior. Mas porque a ferramenta que ele tinha era o alforje, ele conseguiu derrotar Golias. E às vezes, a ferramenta que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o sonho que Deus te deu, é exatamente aquilo que vai derrotar Golias que tem se levantado na nossa geração. Às vezes o sonho que você tem guardado no seu coração e o talento que você tem guardado no seu coração é exatamente a ferramenta que Deus precisa para quando Golias se levantar, ele ser derrubado. Só que às vezes a gente age como se a gente fosse coadjuvante da nossa própria história. E aí a gente age de forma passiva com aquilo que Deus quer fazer. Como assim, Gabi? De forma passiva? Eu estou aqui no culto. Um dia, deixa eu tomar uma água. Um dia eu estava andando numa praça. E eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 21 anos. E eu estava andando na praça. E eu estava aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque eu aprendi na igreja que se eu entrasse para o meu quarto e fechasse a porta e falasse com Deus, Mateus 6, versículo 6, Deus estaria lá e Ele iria me ouvir. E aí eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Só que eu não tinha certeza ainda. Sabe quando Deus fala uma coisa para você e você fala, Deus, se for para mim entregar essa palavra, vai passar 3 pessoas de camiseta vermelha aqui na minha frente. E aí eu estava naquela de tentar entender se era Deus que estava falando comigo ou não. E aí eu fui para a praça. E aí eu estava andando na praça com uma amiga minha, e aí o Espírito Santo falou assim, essa moça que está aí, nesse lugar, ela está com uma corda na mochila dela, e ela vai se matar. Fala para ela que eu amo ela, e que eu tenho um propósito na vida dela. E aí a mulher olhava para mim tipo assim, ó. E eu ficava tipo, gente, eu nem falei com essa mulher, ela tá me perseguindo com o olhar. Só que a Bíblia fala que a criação, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então, não é que você ainda não está preparado para pegar. Na verdade, as pessoas estão aguardando você se manifestar. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Mas Ele se manifesta onde estão os seus amigos. Será que Deus, Ele tem se manifestado na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Será que Ele tem encontrado um amigo dele lá? E eu estava aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, estava andando na praça. E aí o Espírito Santo me falou aquilo. E aí eu dei uma volta, olhei para ela, falei, cara, é coisa da minha cabeça. Não falei com ela. Eu dei outra volta, não falei com ela. Eu dei outra volta e fui embora. Fui embora. Falei, cara, eu tô muito louca. Não vou falar isso para ela, nada a ver, viajando e tal. Fui para casa. Aí no outro dia de manhã, a minha mãe chega. Ô filha, oi, sabe aquela moça que trabalha na padaria do lado da igreja? Sei, era a mesma moça da praça. Falei, sei, o que tem? Então, o dono do mercado, da padaria, viu que ela faltou o trabalho.
foi lá ver o que tinha acontecido e encontrou ela morta. Ela se prendeu numa corda e se matou. E aí, quando a minha mãe me deu aquela notícia, eu entrei pro meu quarto e fui orar. E eu falei assim: Deus, ela morreu por minha culpa. Eu não falei com ela. Porque eu não entreguei essa palavra para ela, ela morreu. Eu falei: Deus, mas por que o Senhor falou isso para mim? E eu fiquei: Deus, por que você não usou outra pessoa para falar com ela? Eu tenho 14 anos, eu ainda estou aprendendo a ouvir sua voz. E aí o Espírito Santo me falou algo que marcou a minha vida. E que todas as vezes que eu prego para adolescentes, eu sempre tento contar isso. O Espírito Santo me falou o seguinte: Gabi, você se vê como a Gabi que tem 14 anos e é uma adolescente. Mas eu vejo a Gabi que existe no meu coração. Então quando eu falo algo para você, eu não estou vendo um adolescente. Eu estou vendo uma filha que pode manifestar o céu aqui. E aí o Espírito Santo me falou que eu era a última oportunidade dele. Uma adolescente foi a última oportunidade de Deus para aquela mulher não morrer. E aí, a pergunta que eu te faço é: será que você também não tem sido a última oportunidade de Deus para muitas coisas? Só que, às vezes, a gente acha que a gente é jovem. E aí a gente vive de uma forma passiva aquilo que Deus quer fazer. Só que, às vezes não, sempre, Deus está esperando eu e você para manifestar o reino dele aqui. E aí, uma vez eu estava pregando num culto como esse. Meses depois, e aconteceu a mesma coisa. Estava pregando, e aí o Espírito Santo me falou de um rapaz que estava lá. E eu falei: cara, eu não estou nem isso, eu vou passar vergonha. Falei: menino, você que está aí, Deus me falou isso, isso e isso. É verdade? Ele é verdade. E ele entregou a vida dele para Jesus, e ele casou, construiu uma vida, uma família. E eu falei: cara, ainda bem que eu não fechei a minha boca. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje para você, primeiro eu quis contar essa história para você entender a seriedade daquilo que nós estamos falando. Eu não saí da minha casa numa sexta-feira à noite, onde eu podia estar descansando, para vir aqui fazer um momento legal com os adolescentes, não. Eu vim aqui porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Eu vim aqui porque eu sei, cara, que Deus quer usar cada um de vocês para algo extraordinário. Só que a gente não pode ficar se vendo com mediocridade. Porque enquanto a gente se vê pensando no futuro, Deus nos olha pensando no agora. E aí o que agora você poderia estar fazendo e você não faz? Porque você não se acha preparado o suficiente. Davi, ele também não estava preparado quando ele foi ungido. E aí, uma ferramenta que Deus deu para Davi, que muitas pessoas não comentam, né? A gente tem vários salmos. Deus deu para Davi a capacidade de tocar uma harpa. E foi essa harpa que Deus deu para Davi, que fez com que Davi começasse a frequentar o palácio antes mesmo dele se tornar rei. Antes de Golias aparecer, Davi já estava no palácio tocando harpa. Por quê? Porque aquela ferramenta que Deus deu para ele foi a ferramenta de acesso, para ele começar a frequentar lugares que depois ele iria exercer o seu ministério. E eu estou falando isso aqui para você, não só para mostrar para você a necessidade que você tem de pregar o Evangelho, mas a necessidade que você tem de entender o que você carrega. Sabe por quê? Eu tenho 21 anos, eu vou casar, e quem vai casar, você vai casar também daqui a uns anos, você vai descobrir que você precisa de dinheiro para casar. Você vai descobrir que você precisa cumprir com algumas responsabilidades. E aí, dentro desse momento, que entram as ferramentas que Deus dá para você. Hoje eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência. E eu comecei a trabalhar segurando uma câmera e a aprender sobre isso na minha igreja. E eu tenho um livro, inclusive eu esqueci de apresentar esse livro, eu trouxe 10. Me presta aí, amor, eu vou contar a história do livro porque está dentro do que eu quero passar para vocês. Se alguém quiser depois no final falar sobre paternidade, eu não vou ter tempo de falar isso aqui para vocês hoje. Mas o meu pai, ele se matou quando eu tinha 7 anos. E eu não cresci perto dele antes dos meus 7 anos. Então, eu descobri que eu tinha um pai em Deus. E aí, o Senhor, quando eu fiz
19 anos, 19 para 20 anos, ele pediu para mim escrever um livro sobre isso. E aí eu escrevi esse livro em um mês. E aí eu não queria escrever esse livro. Eu tinha, tipo assim, nada a ver, velho. E aí eu escrevi o livro porque o Espírito Santo me deu essa direção. E aí o Espírito Santo me deu a direção de pedir para um pastor específico do Brasil fazer o prefácio. Podia pedir para o meu pastor. Vocês provavelmente não vão conhecer, porque vocês são novos, a grande maioria. Mas um pastor chamado Luiz Hermínio. Ele é um pastor muito relevante no Brasil e tal. E aí eu fui nesse cara sem conhecer ele. Tipo assim, sem ele me conhecer, Deus foi girando as circunstâncias e as coisas foram acontecendo. E aí ele fez o prefácio do meu livro, e tem um porquê dele ter feito o prefácio, porque é a mensagem que ele carrega também. E aí, dentro disso que eu estou te contando a história do livro, eu quero te explicar o porquê que você precisa prestar atenção nas ferramentas que Deus tem colocado na sua mão e você não está prestando atenção. Por quê? Eu trabalho com marketing hoje. Mas eu estava servindo, assim como os meninos estão servindo aqui. E aí, esse celular que eu uso para fazer stories, foi o que me colocou perto de grandes pastores. E aí, eu jovenzinha lá, tipo assim, os caras, os Avengers da pregação lá e tal, conversando. E eu lá perto deles, tipo assim, servindo. Eles estavam falando alguma coisa e eu estava ouvindo. Gente, eu gravei o Luciano Subirá na academia já. Na academia, cara. Quem viu o Luciano Subirá na academia? Eu vi e ainda gravei. Isso é uma ferramenta que Deus me deu. Para mim estar perto de pessoas da qual Ele quer que eu me torne lá no futuro. E eu estou me tornando. Então você precisa entender quais são as ferramentas que Deus coloca na sua vida, para você entender assim, cara, qual que é a minha ferramenta de acesso? Porque às vezes aquilo que eu estou fazendo agora, às vezes aquilo que você faz, você que já trabalha, ou às vezes aquilo que você está tendo que fazer para quebrar um galho, não é aquilo que você quer fazer de verdade. Mas você precisa sustentar o seu sonho, até que o seu sonho possa te sustentar. E aí foi isso que a harpa fez para Davi. Deu a Davi acesso a lugares que ele iria exercer o ministério dele um dia. Assim foi com Alforge. E aí depois, quando ele já estava sendo um guerreiro, e as pessoas reconheciam aquilo que ele carregava, ele usou uma espada e ele se tornou um grande guerreiro. Então nós precisamos entender, você precisa entender, e você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na sua vida. Você precisa entender a sua identidade. Cara, o que eu faço? Quais são as minhas habilidades? O que é aquilo que eu carrego que realmente pode trazer uma diferença no mundo? E aí você vai olhar para isso. Você vai olhar para suas mãos. E aí você vai ver as ferramentas que Deus te deu. E você vai começar a exercê-las. Porque olhando e revendo aquilo que o Senhor te entregou, você vai estar cumprindo o seu chamado. E assim foi com Davi. Davi, ele cumpriu o chamado dele, e aí ele viveu o chamado dele, e aí ele foi ungido. E aí o profeta Samuel virou para ele e falou assim, você vai ser rei? Tem alguém aqui com boné? Que pode vir aqui na frente? Você tem boné, mano? Que isso, vem aqui. Meu Deus, ele foi tão disposto. Qual que é seu nome? Felipe. O Felipe é Davi. E aí Davi entrou numa loja, lá em Jerusalém, entrou numa loja chamada Promessas. E aí Davi viu o boné, e estava escrito assim, no boné que ele chegou lá na Zara Celestial, lá em Jerusalém, chegou na Zara, falou assim, nossa, o boné está escrito que eu vou ser rei. Ele olhou e falou assim, caraca, eu vou ser rei, que boné bonito, eu vou usar. Só que aí, Davi esqueceu de olhar o preço. E aí, quando ele olhou o preço, estava escrito rejeição. Aí, um dia, entra lá, você vai ser outro personagem agora, entra. Entra, isso aí. Aí, um dia, José também entrou nessa loja. Aí, ele entrou lá na Zara. Sabe quando você está na Zara? É bem na Zara mesmo. Aí, você vê uma roupa muito bonita. Aí, você fala, meu Deus, que roupa bonita. Aí, você vê o preço e fala, meu Deus, que roupa feia. Foi isso que aconteceu. José entrou nessa loja e ele viu o boné. Aí no boné estava escrito governador. Ele falou, cara, tem tudo a ver comigo, eu sou um sonhador e eu vou ser um governador. E aí quando ele olhou o preço do boné, estava escrito prisão.
Sabe, muitas vezes a gente se apega... Valeu, cara, muito obrigada. Muitas vezes a gente se apega às palavras que Deus libera sobre as nossas vidas, as palavras que Deus libera sobre o chamado que a gente vai viver, mas a gente esquece de checar o preço do nosso chamado. E quando a gente checa o preço do nosso chamado, a gente vê o preço que a gente tem que pagar para viver algumas coisas. E aí a gente precisa levar mais a sério aquilo que nós carregamos e aquilo que nós entendemos que o Senhor nos deu, para que a gente possa cumprir a carreira a qual nos foi proposta. Davi, ele chegou no trono. Davi, ele chegou no trono e ele se tornou rei. Hoje você está na fase da juventude, da adolescência. Talvez você não chegou no trono ainda, né? No bendito sonho, na bendita palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Só que Davi, ele chegou lá. E ele estava sendo rei. Eu quero ser bem breve naquilo que eu vou falar aqui hoje para você. Davi, ele chegou lá no trono. E aí a Bíblia fala que quando Davi chegou no trono, a Bíblia escreve assim: era tempo dos reis irem para a guerra. E Davi estava no palácio. Davi estava lá na varanda do palácio. E aí, quando era para ele estar cumprindo o propósito dele, ele estava lá na varanda. E aí, ele viu a mulher de Urias tomando banho. E aí a Bíblia fala que ele cai em pecado com a mulher de Urias. E ele tenta esconder isso. E aí ele coloca Urias para ir para frente de batalha, para tentar esconder o erro que ele havia cometido. Primeiro ele traz Urias para casa em tempo de guerra e fala: não, Urias, vai lá descansar com a sua mulher, eu quero que você descanse. Tipo assim, querendo passar uma maquiagem naquilo que ele fez. Porque se a mulher de Urias tivesse um filho, todo mundo ia pensar que era de Urias, não de Davi. Só que Urias virou para Davi e falou assim: não, eu tô em guerra, eu vou ficar de jejum. Eu vou ficar aqui guardando o Senhor, porque eu entendo o momento na qual eu estou. E aí, Urias não foi para casa. E aí, não dando certo o primeiro plano de Davi, o que Davi faz? Coloca Urias na frente de batalha, porque os primeiros soldados eram aqueles que morriam mais fácil. E aí, o que acontece? Urias morre. E aí, Deus levanta um profeta para ir até Davi. E aí esse profeta conta uma história para Davi. Eu vou resumir para não ficar grande. Esse profeta conta uma história para Davi e fala assim: Davi, o que você faria? Ele conta a história, é uma história de uma injustiça. E aí Davi fala assim: eu faria isso. E aí o profeta vira para Davi e fala: foi isso que você fez. E aí o profeta mostra para Davi que ele estava errado. E aí Davi se arrepende. E muitas vezes eu e você estamos tentando viver e começando a viver o nosso chamado. Nós estamos na jornada de viver a carreira a qual nos foi proposta. E aí quando era para a gente estar fazendo algo, a gente se perde no time. E aí a gente começa a ficar nas varandas da vida. A varanda para Davi foi a mulher de Urias. Para você possa ser a pornografia. Para você possa ser algumas conversas imorais que você tem com seus amigos de escola. Para você possa ser mentiras que você conta para o seu pai. A ociosidade que você tem em relação a viver o que você vive. Para você, essa varanda ou esse momento possa ser tudo isso que você faz aí, que ninguém imagina que você faz. Mas você sabe que você faz e o peso que você carrega no seu coração por causa disso. E Davi um dia errou, vivendo o chamado dele. E na jornada do propósito dele, ele errou. E aí ele precisou revisitar essa loja chamada Promessas. Vem cá, Felipe. Felipe, né? Decorei o nome do Felipe. E aí Davi precisou... É bom que você é mais jovem, daí você não tem vergonha de vir aqui. Davi precisou revisitar essa loja chamada Promessas. E aí ele olhou um boné que estava lá. E aí ele chegou lá, olhou esse boné. E aí no boné estava escrito recomeço. Davi estava vivendo o chamado dele. Ele caiu, tropeçou.
não viveu da forma que Deus gostaria que ele estivesse vivendo. Mas ele entrou numa loja e lá estava escrito recomeço. Talvez você está aí e aí você fala assim, eu não faço nada disso que você falou. Só que você também não vive aquilo da forma que Deus quer que você viva. Porque deixa eu te falar uma coisa. Não fazer algo errado e deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça é quase a mesma coisa. Talvez Deus quer que você encontre pessoas na sua família e você tem ficado calado. Talvez Deus quer que você seja instrumento dele na sua escola e você tem ficado calado. Talvez Deus, hoje para você, essa palavra significa, cara, eu vou me esforçar naquela faculdade em específico ou nesse estudo específico. E você tem sido passivo com aquilo que Deus tem te falado. Fica aqui comigo, mano. E o que é estar passivo àquilo que Deus me falou, Gabi? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Deus me falou assim, ó, através de algumas pessoas. Eu vou te levar para as nações, você precisa aprender inglês. E aí o que eu fiz? Não aprendi inglês. E aí eu fui pro Dunamis, conferência do Dunamis, e eu tava andando no corredor, aí um cara super alto me parou e começou a falar inglês. E eu fiquei tipo assim, eu não tô entendendo o que você tá falando. Aí eu puxei uma amiga minha, falei, traduz o que ele tá falando pra mim que eu não tô entendendo nada. Quando eu pedi isso pra minha amiga, esse cara virou pra mim e falou assim, não, eu sei falar português também. Eu tô falando em inglês pra você entender a urgência daquilo que Deus falou pra você e você não tem levado a sério. O que Deus ministrou no seu coração e você não tem levado a sério? O que era para você estar cumprindo, mesmo sendo jovem, e você não tem levado a sério? Talvez essa noite hoje para você é uma noite de recomeço. E Davi também precisou recomeçar. E aí quando ele entrou nessa loja e ele olhou esse outro boné e que estava escrito recomeço, ele olhou o preço e estava escrito que estava pago. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço do recomeço na cruz. Olha o cara. Vários homens e mulheres de Deus na Bíblia precisaram recomeçar durante a sua jornada. Só que eu e você temos uma boa notícia. Nós podemos recomeçar e o preço do nosso recomeço já está pago. Através daquilo que Jesus fez. Talvez hoje Jesus está chamando você para recomeçar lá na sua sala de aula. Porque era para você estar pregando lá dentro e você não está pregando. Talvez hoje Jesus está chamando você para recomeçar lá na sua família. E você não se deixa ser Jesus para sua família. E eu quero contar algumas histórias para edificar sua fé. Eu comecei a fazer célula na minha escola assim que eu mudei para o ensino médio. Eu comecei a fazer célula, e aí tinha um menino na minha sala, que ele era homossexual, e ele era tipo assim, ateu, e ele era contra a Bíblia, e tipo assim, tudo que você falava assim, Jesus te ama, ele, eu odeio Jesus. Não, mas Deus, não, eu não tô nem aí pra Deus. E era um cara difícil de você fazer amizade com ele. Aí eu pensei assim, Deus, eu vou ganhar a escola inteira pra Jesus. Esse cara, se ele for aceitar Jesus, ele vai ser o último. E aí eu fui fazer a minha primeira célula na escola. Tinha um total de 5 pessoas. E aí esse cara estava sentado e ele viu que eu ia começar a pregar e ele sentou lá no chão. Eu falei assim, esse cara vai atrapalhar a minha célula, velho. Que bosta. Socorro, Deus, o que eu faço? Pensei, né? Senhor, me ajude. E eu comecei a pregar. Falei, se ele me atrapalhar aqui, eu vou gritar mais alto que ele, é isso aí. E aí eu comecei a pregar e tal. Aí eu falei assim, alguém aqui quer aceitar Jesus hoje? Ninguém levantou a mão. De repente ele levantou a mão. E aí eu fiquei assim, cara, ele vai querer aceitar Jesus. E aí eu orei por ele e ele aceitou Jesus. Aquela pessoa que eu achei que seria a última a aceitar Jesus foi a primeira. Era Deus me mostrando que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é ele. E que nada é impossível para Deus. Eu estou contando essa história porque às vezes Jesus ele quer manifestar o reino dele através de você lá na sua sala. E aí você fica com medo do que as pessoas vão pensar. Só que enquanto você fica com medo do que as pessoas vão pensar, o inferno está celebrando. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que você poderia alcançar não estão sendo alcançadas, porque você deixou de fazer aquilo que você tinha que fazer.
Ou às vezes, você está com medo de ser Jesus na sua família. Sua família está toda errada, faz um monte de coisa, briga, aquela coisa. Você fala assim, cara, eu não tenho coragem de juntar minha família para pregar. Tem um adolescente lá no grupo de adolescentes que eu lidero, que semana passada eu estava dando uma aula para eles de evangelismo nas escolas, porque eu dou uma aula para eles toda quinta-feira de como que eles podem fazer célula na escola, para eles começarem a fazer célula na escola. E aí ele falou assim, Gabi, Deus falou comigo através da sua aula, mas eu não vou fazer uma célula na minha escola, eu vou fazer uma célula na minha casa. Falei, amém, vai na fé. E aí ele montou a palavra, ele me mostrou, ele falou assim, semana que vem eu vou pregar para minha família. E aí ontem, na aula, que tem toda quinta-feira, ele falou assim, gente, eu não vou participar da aula, porque eu vou estar pregando para minha família. E aí depois ele mandou uma mensagem assim, gente, a minha família inteira estava chorando e se arrependendo no final da pregação. Deus, ele tem uma transformação para gerar nas pessoas através da sua vida. Você precisa entender aquilo que ele te deu como talento. E você precisa ter coragem para usar isso e para manifestar o reino dele. Um dia, um cara chamado Pedro também teve que recomeçar. E o que Jesus falou para ele nesse momento de recomeço é algo muito importante. Pedro, aquele cara que falava, Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te trair. E aí Jesus virou para ele e falou assim, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro falou assim, eu nunca vou fazer isso. E aí Jesus foi preso, e Jesus foi para a cruz. E aí Pedro começou a ser oprimido pelas pessoas. Ei, você não é aquele que anda com Jesus? O Nazareno? Você parece ele. Não, é impressão sua. Aí Pedro sentou na fogueira. Tu fala igual Jesus. Tu anda com Jesus, né? Não, isso aí é coisa da sua cabeça. Outra pessoa, ei, você anda com Jesus, né? Eu acho que eu te vi lá no Getsemane. Não ando com Jesus. Aí o galo cantou. E aí ele lembrou daquilo que Jesus tinha falado para ele. E aí Pedro volta a fazer a mesma coisa que ele fazia antes dele conhecer Jesus. Antes de Pedro conhecer Jesus, ele era pescador. E aí quando ele nega Jesus, ele volta a pescar. Deus havia chamado ele para algo muito maior, mas ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus, por conta de um erro dele. Quantas vezes eu e você voltamos a fazer aquilo que nós fazíamos antes de conhecer Jesus por causa de um erro. E aí quando você peca, você não se aproxima de Deus, você se afasta dele. E aí, hoje é uma noite para você recomeçar. Porque Jesus apareceu para Pedro depois. E aí, as 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Se a gente for olhar na tradução, Jesus estava falando do amor ágape. E Pedro estava respondendo ele com amor filéu. Um amor de amigo. Enquanto o amor ágape é o amor de Deus por nós. E aí, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe se eu te amo. E aí Jesus vira para Pedro e diz o seguinte, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está virando para você hoje, está falando assim, ei, você me ama? Então volta a cumprir o seu chamado. Ei, você me ama? Então volta a fazer aquilo que eu coloquei no seu coração. Você sabe aquilo que o Senhor plantou aí no seu coração. E que você tem negligenciado por várias coisas, ou você tem deixado de viver por várias coisas. E aí hoje, nessa noite, Jesus está falando assim, ei, bora recomeçar? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Por favor, fique de pé no seu lugar. Se o pessoal do louvor quiser vir, fica à vontade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. E que você só me escutasse.
Queria que você fechasse os seus olhos e que você só me escutasse. Vou esperar as movimentações se encerrarem. Imagina que quem está na sua frente agora não é a Gabi que está cansada, com a voz rouca no microfone, mas é Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Jesus está na sua frente agora. E aí, a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, Ele está fazendo para você nessa noite. E aí Jesus vira para você e pergunta assim: ei, você me ama? Então cumpra o seu chamado, apacenta as minhas ovelhas. O que é o seu chamado hoje para você? O que é aquilo que Jesus quer que você faça hoje, essa noite? Por isso, de forma bem simples, eu queria que durante essa pregação, você entendeu que você precisa recomeçar hoje com Jesus. Talvez no seu chamado, talvez no seu devocional. Não sei. Mas você entendeu, Gabi? Eu preciso recomeçar. Hoje eu sou o Davi que visita esse lugar de recomeço. Hoje eu sou Pedro que visita esse lugar de recomeço. Hoje eu sou como tantos homens e mulheres que chegou aí a viver o caminho do seu chamado. Mas hoje eu preciso de um recomeço, Gabi. Talvez o seu recomeço hoje seja por conta de palavras que lançaram sobre a sua vida de que você não ia conseguir. Talvez o seu recomeço hoje seja de algumas coisas que você fez e Jesus está falando: ei, bora recomeçar de outro jeito agora. Por isso você que sabe, Gabi, eu preciso recomeçar. Eu quero que você venha aqui na frente. E eu estou te esperando aqui. Você que veio aqui na frente, por favor, se ajoelha. Não precisa pensar em quem está olhando para você. Porque deixa eu te falar uma coisa. É o seu momento com Jesus. Não é alguém que vai orar por você que vai mudar a sua vida, mas é o que Jesus vai ministrar no seu coração. Já tem algumas pessoas aqui, mas eu sei que ainda tem outras pessoas para vir. Você que entende que você precisa recomeçar hoje. Eu estou te esperando aqui. Jesus, nós queremos te agradecer porque através daquilo que o Senhor fez, nós temos a oportunidade de recomeçar. Jesus, nós queremos agradecer porque por conta do que o Senhor sofreu, nós temos a oportunidade de recomeçar. Obrigado, Jesus, porque o sangue que foi derramado abriu um caminho de recomeço, Jesus. Jesus, que o Senhor possa fortalecer esses meninos e essas meninas que estão aqui. Jesus, que o Senhor possa capacitar eles a viver o chamado ao qual o Senhor tem para a vida deles. Que o Senhor inquiete eles através de sonhos, através de impressões do Espírito. Jesus, nos ajude. Nos ajude, Jesus, a viver o seu chamado de forma completa. Nos ajude, Jesus, a viver o seu chamado de forma verdadeira. Em nome de Jesus. Pode ficar aí no seu lugar orando.